Existe um momento estranho que começa a surgir na vida de muitas pessoas. Um momento silencioso. Você recebe um convite para sair, talvez um jantar, um encontro, uma reunião entre amigos, e algo dentro de você hesita. Não é exatamente tristeza, também não é antipatia pelas pessoas. É apenas uma sensação suave, quase intuitiva, uma vontade profunda de ficar em casa. Talvez você já tenha vivido isso. O telefone vibra, uma nova mensagem chega. E antes mesmo de abrir, uma pergunta surge dentro de você: será que eu realmente quero ir? Mas logo depois aparece outra voz, uma voz social: você deveria ir. Vai parecer estranho se não aparecer. As pessoas podem achar que você está se isolando. E então surge uma dúvida desconfortável: será que tem algo errado comigo? Vivemos em uma cultura que glorifica a presença constante, estar sempre ocupado, sempre disponível, sempre socialmente ativo. Mas Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, observou algo profundamente diferente. Ele percebeu que, em certos momentos da vida, o desejo de se retirar do barulho do mundo não é um sinal de fraqueza. Pode ser o sinal de que a mente está entrando em um processo mais profundo de maturação. E neste vídeo, você vai entender exatamente por quê. Você vai descobrir por que muitas pessoas psicologicamente profundas começam a valorizar mais a solitude, o que acontece na mente quando nos afastamos temporariamente do ruído social, e por que esse desejo de ficar em casa pode, na verdade, ser um sinal de inteligência psicológica. Porque, segundo Carl Jung, existe algo que só pode acontecer quando o mundo exterior fica em silêncio. Algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber: o encontro com aquilo que realmente somos. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que eu não quero sair? Talvez a pergunta correta seja: o que dentro de mim está pedindo silêncio? Porque às vezes, quando o mundo desacelera, é quando a alma finalmente começa a falar. Existe uma diferença profunda entre duas experiências que muitas vezes confundimos: estar sozinho e estar em solitude. Estar sozinho pode ser doloroso quando sentimos abandono, mas a solitude é algo completamente diferente. Solitude é quando uma pessoa escolhe o silêncio, porque precisa se reencontrar consigo mesma. Carl Jung descreveu isso com uma frase extraordinária: a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Essa frase revela algo profundamente humano. A verdadeira solidão não é a ausência de pessoas, essa é a ausência de autenticidade. Quando passamos muito tempo vivendo apenas através de papéis sociais, algo dentro de nós começa a se afastar da própria vida. E isso nos leva a um conceito essencial da psicologia de Jung: a persona. Segundo Jung, todos nós usamos uma máscara psicológica para funcionar na sociedade. Ele chamou essa máscara de persona. A persona é a identidade social que apresentamos ao mundo: o profissional responsável, o amigo agradável, o parceiro compreensivo. Essas máscaras são necessárias. Sem elas, a convivência social seria quase impossível. Mas Jung fez um alerta extremamente importante. A persona é aquilo que alguém não é, mas aquilo que ele e os outros acreditam que ele seja. Reflita sobre isso por um momento. Quantas vezes, durante um único dia, você adapta a sua forma de falar, de reagir, de pensar, para corresponder às expectativas de outras pessoas? Agora imagine fazer isso todos os dias, durante anos. A mente humana pode sustentar isso por muito tempo, mas não indefinidamente. Em algum momento, algo dentro de nós começa a se cansar. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a sentir algo muito específico: uma vontade crescente de silêncio. Não porque odeiam pessoas, mas porque a psique precisa, por algumas horas, retirar a máscara. Porque existe uma pergunta silenciosa, que só pode ser respondida quando o mundo fica quieto: quem sou eu quando não preciso representar nenhum papel?
E é nesse momento que começamos a nos aproximar de algo ainda mais profundo: a sombra. Quando finalmente desaceleramos, quando não estamos mais ocupados respondendo mensagens, participando de conversas ou desempenhando papéis, algo muito curioso acontece. A mente começa a revelar coisas que estavam escondidas. Jung chamou essa parte da psique de sombra. A sombra representa tudo aquilo que foi empurrado para fora da consciência: emoções reprimidas, frustrações antigas, medos não reconhecidos, mas também talentos esquecidos, desejos abandonados, partes autênticas que nunca tiveram espaço para existir. E Jung explicou esse processo com uma frase poderosa: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Essa frase contém uma verdade profunda. O crescimento psicológico não acontece apenas buscando pensamentos positivos. Ele acontece quando temos coragem de reconhecer partes de nós mesmos que evitamos. E aqui existe um paradoxo interessante. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas, mas não é a solitude que assusta. É o encontro com aquilo que aparece quando finalmente paramos de fugir de nós mesmos. Carl Jung viveu essa experiência pessoalmente. Após sua ruptura intelectual com Sigmund Freud, Jung entrou em um dos períodos mais intensos de introspecção da sua vida. Durante anos, ele se afastou parcialmente da vida social e mergulhou profundamente no próprio mundo interior. Ele registrava sonhos, imagens simbólicas e reflexões que surgiam do inconsciente. Esse período ficou conhecido como seu confronto com o inconsciente. Mais tarde, Jung descreveu essa fase com uma frase marcante: a solidão para mim não significa viver longe das pessoas, mas viver com aquilo que para os outros parece incomunicável. Foi justamente nesse período de solitude que Jung começou a desenvolver muitos dos conceitos que transformariam a psicologia moderna. Entre eles, o inconsciente coletivo, os arquétipos e o processo de individuação. Isso nos mostra algo importante. A solitude não é necessariamente afastamento da vida. Às vezes, é o espaço onde a vida interior começa a se revelar. Quando a mente finalmente desacelera, quando o ritmo constante do mundo exterior começa a diminuir, algo sutil começa a acontecer dentro da psique. Algo que normalmente passa despercebido. Uma voz interior começa a emergir. Não é uma voz literal. Não fala em frases claras. Não grita. Na verdade, ela quase sussurra. Carl Jung chamou essa capacidade de perceber o que ainda não está completamente claro de intuição. Para Jung, a intuição não era um pressentimento místico ou algo irracional. Era uma das 4 funções fundamentais da consciência humana, ao lado do pensamento, da sensação e do sentimento. Mas a intuição funciona de maneira muito diferente das outras funções. Enquanto o pensamento analisa e a sensação observa aquilo que é imediato, a intuição percebe aquilo que está se formando. Ela percebe direções, possibilidades, significados ocultos. É como se a mente captasse padrões invisíveis, que ainda não chegaram completamente à consciência. Mas existe um problema. A intuição é extremamente silenciosa e o mundo moderno é extremamente barulhento. Vivemos cercados por opiniões, expectativas, alertas, notificações, conversas, informações constantes. Nesse ambiente, a mente precisa operar quase exclusivamente através da lógica e da reação rápida. A intuição, que se move lentamente e em silêncio, simplesmente não encontra espaço para se manifestar. É exatamente por isso que Jung valorizava tanto os períodos de solitude. Porque quando uma pessoa se afasta temporariamente do ruído constante do mundo, algo começa a mudar dentro da psique. A atenção que antes estava espalhada em centenas de estímulos externos começa a retornar para dentro. E nesse retorno, algo mais profundo se torna audível: a orientação do self. Na psicologia junguiana, o self é o centro organizador da psique.
Ele representa a totalidade daquilo que somos, não apenas o ego consciente, mas também todo o conteúdo inconsciente da mente. O self é, por assim dizer, a estrutura mais profunda da identidade. Enquanto o ego representa aquilo que pensamos ser, o self representa aquilo que realmente somos em nossa totalidade. E o processo que Jung chamou de individuação é justamente o caminho de aproximação entre o ego e o self. Mas esse processo não acontece através de esforço externo. Não acontece tentando controlar cada aspecto da vida. Ele acontece quando a mente começa a escutar algo mais profundo. Quando começamos a perceber que existe dentro de nós uma espécie de direção silenciosa, uma orientação interior. E é justamente aqui que a solitude revela sua importância. Porque somente no silêncio, somente quando o mundo exterior diminui sua intensidade, a psique encontra espaço suficiente para perceber esses sinais. Muitas vezes eles aparecem de maneira muito sutil, uma sensação de que determinado caminho não faz mais sentido, uma percepção repentina de que certas relações estão drenando nossa energia, uma clareza inesperada sobre o que realmente importa. Esses momentos raramente surgem no meio da pressa. Eles surgem quando a mente desacelera, quando estamos caminhando sozinhos, sentados em silêncio, ou simplesmente passando um tempo em nosso próprio espaço. Nesses momentos, a intuição começa a funcionar como uma espécie de bússola interior, não uma bússola que aponta para o caminho mais fácil, mas para o caminho mais autêntico. E Jung acreditava que quando uma pessoa ignora essa voz por muito tempo, algo dentro dela começa a se fragmentar. A vida continua, as responsabilidades continuam, mas surge uma sensação crescente de desorientação. Como se estivéssemos vivendo uma vida que de alguma forma não parece completamente nossa. A solitude ajuda justamente a restaurar essa conexão. Ela permite que a energia psicológica, que normalmente está espalhada em expectativas externas, retorne ao centro da psique. E quando isso acontece, algo muito interessante ocorre. As decisões começam a se tornar mais claras, as emoções ficam mais compreensíveis, e a pessoa começa a sentir uma estabilidade interior que não depende tanto das circunstâncias externas, porque ela começa, pouco a pouco, a se alinhar com algo mais profundo do que opiniões externas. Ela começa a se alinhar com o próprio self. E talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas, em determinado momento da vida, começam a valorizar mais a solitude. Não porque querem se afastar da vida, mas porque perceberam algo essencial. Às vezes, o caminho para viver de forma mais plena no mundo começa com um retorno silencioso para dentro de si mesmo. Então vamos voltar à pergunta que iniciou este vídeo. Por que algumas pessoas começam a valorizar tanto a solitude? E por que, em certos momentos da vida, surge essa vontade inesperada de simplesmente ficar em casa? Carl Jung nos ajuda a compreender que esse impulso pode ter 3 razões profundas. A primeira é que a solitude permite retirar a máscara social. Durante grande parte do dia, todos nós usamos aquilo que Jung chamou de persona, a máscara que nos permite funcionar no mundo. Mas quando uma pessoa passa tempo suficiente em silêncio, essa máscara finalmente pode descansar. E nesse espaço surge uma pergunta essencial: quem sou eu? Quando não preciso representar nenhum papel. A segunda razão é que a solitude permite que partes profundas da psique finalmente se revelem. Quando o ruído do mundo diminui, a mente começa a mostrar emoções, memórias e pensamentos que antes estavam escondidos. É nesse momento que encontramos aquilo que Jung chamou de sombra, não como algo negativo, mas como partes esquecidas de nós mesmos esperando ser compreendidas. E existe ainda uma terceira razão, talvez a mais profunda de todas. A solitude cria o espaço necessário para que possamos ouvir algo que normalmente se perde no barulho da vida cotidiana: a intuição. E através dela, a orientação do self. Quando estamos constantemente reagindo ao mundo exterior, nossa energia psicológica fica dispersa. Mas quando passamos tempo em silêncio,
essa energia começa a retornar ao centro da psique e, pouco a pouco, começamos a perceber algo que antes estava encoberto, nossa própria direção interior. É por isso que, em muitos casos, o desejo de ficar em casa não é um sinal de fraqueza. Pode ser um sinal de que a mente está tentando se reorganizar, tentando recuperar energia, tentando voltar ao próprio centro. Porque às vezes, o caminho para viver melhor no mundo começa com um retorno silencioso para dentro de si mesmo. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas, em determinado momento da vida, começam a valorizar tanto a solitude, não porque querem fugir da vida, mas porque finalmente perceberam algo importante, que para se tornar verdadeiramente quem somos, precisamos, de tempos em tempos, voltar para casa. Não apenas a casa física, mas a casa interior da própria psique. Então, da próxima vez que surgir aquela vontade silenciosa de ficar em casa, não a interprete imediatamente como um problema. Talvez seja apenas sua mente, pedindo algo que o mundo moderno esqueceu de valorizar. Tempo para respirar, tempo para escutar, tempo para voltar para dentro, porque no final das contas, o relacionamento mais importante que você terá na vida não é com o mundo, é com a sua própria alma. E eu quero te deixar uma pergunta. Quando o silêncio chega, quem aparece dentro de você? Se algo neste vídeo tocou você de alguma forma, escreva solitude nos comentários. E se quiser ir um pouco mais fundo, me conte também. O que você costuma descobrir sobre si mesmo quando passa tempo sozinho? Eu realmente gosto de ler essas reflexões. E se você quer continuar explorando psicologia profunda e autoconhecimento, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Nos vemos no próximo vídeo.